Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, Amém. Agradecemos, Senhor, por este momento que se dá no início da nossa quaresma, Senhor, por esse momento que estamos vivendo, forte da tua igreja, onde o Senhor nos chama a nos aprofundarmos mais na nossa vida interior, no nosso silêncio, na nossa escuta, no nosso despojamento. Por isso, desde já, nós queremos colocar neste estudo todos os nossos pensamentos, nossos projetos, queremos nos despir, Senhor, de todas as nossas vontades, para que a vossa graça ela seja plena em nossa vida e possamos te ouvir, Senhor, de uma maneira clara, através da tradição da tua igreja, através do magistério da tua igreja, através desse catecismo, através dos teus ensinamentos e pela voz do teu Espírito Santo no interior de cada um de nós. Por isso nós pedimos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a ti, mãezinha, Maria Santíssima, Nossa Senhora, nós pedimos para que nos guie neste caminho, Senhor. Senhora, tu que és a mais humilde das criaturas e por isso foi exaltada acima de todo o nome pelo teu Filho Jesus, pois hoje estás na presença do Pai, do Filho, com o Espírito Santo. Pedimos a ti, Senhora, que nos ajude e nos ensine a escutar, assim como tu que guardavas tudo em teu coração, tudo que acontecia, tudo que lhe era favorável e às vezes não lhe parecia favorável, mas tu guardavas tudo, Senhora, para que a vontade e a providência de Deus se realizasse plenamente na sua vida, como aconteceu e como aconteceu nas nossas, pela vossa graça, pelo vosso sim. Pedimos, Senhora, ajudai-nos e nos ensinai-nos nesse caminho difícil, nesse vale de lágrimas que vivemos, Senhora, aqui nesse desterro, para que possamos chegar ao Teu Filho Jesus e viver eternamente com Ele na glória de Deus Pai, porque esta é a vontade do Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Bom, então o Rogério leu pela última vez. Rogério, retoma para a gente a leitura, para que a gente possa estar refletindo novamente. ok. Então, 580, o cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração de servo, o qual, pelo fato de promover fielmente o que é de direito, tornou-se a aliança do povo de Deus. Tornou-se a aliança do povo de Deus. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos. De fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Até aqui vamos fazer uma breve retomada do que nós estávamos meditando. Nós estamos meditando em Jesus e a lei, a relação, né,
de Uhum. Jesus com a lei. Então, Isso, nós vimos que Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio trazer a plenitude, a plena realização desta lei, né? Isso. Oswaldo, Oi, faz uma gentileza. pois não, Jair. Retoma o nome do universo, do contexto que nós estamos lendo no 571. É o artigo 4 que vai englobar várias partes. Aí a gente lê o negrito para a gente entender onde nós estamos dentro do contexto do Lá no 4, início, do Ah, 571. 571. Abre aí. isso, no artigo 4, aí ele fala: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E no 571, ele fala Esse que o projeto. esse, Rogério, esse é o contexto que nós estamos estudando. Isso. Dentro do credo é esse pedaço. Amém? O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Tá? certo. Perfeito. Esse é o contexto. Tá, eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu, talvez por ser aposentado com mais tempo, eu estava lendo as passagens que a gente iria ler hoje, e existe uma riqueza enorme nas referências de cada passagem. E isso dá uma clareza, uma elucidação muito grande quando você lê e dá uma interpretação muito maior daquilo que está sendo colocado. E uma Legal. coisa que eu vi aqui, que eu queria passar para vocês, foi no 580, aonde ele coloca assim: ah, Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos. De Certo. fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Se você vai em Gálatas, que foi a referência dessa passagem, no Gálatas 3:13, eles falam, para a gente ter pelo menos para mim, talvez eu esteja sendo redundante só para vocês, mas para mim houve um entendimento maior. No Gálatas 3:13, ele fala que Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito, e aí vem a interpretação: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, ou Do seja, Madeira. quem foi crucificado por si só já seria maldito. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus e pela fé recebemos o Espírito prometido. Então, dessa maneira, a partir do momento que ele foi crucificado, ele pegou para si toda a maldição e remiu-nos de todos os nossos pecados. Então, aí é uma representação muito forte do, da crucificação de Cristo. Do sentido profundo Isso, da crucificação de Cristo, né? exatamente. Sim. Então, é isso que eu gostaria de fazer esse comentário aqui. Que é o sentido que nós dizemos que os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo, Uhum, né? Porque ali foi paga toda a maldição, né, dos nossos pecados, que é a transgressão da lei, né? uhum. E é quando a gente fala que ele morreu por nós, é nesse ponto que dá a enfatização e o embasamento. Sim, exato. E no início do 580, diz algo bem claro, né, que esse projeto de salvador, né, o projeto salvador de Deus que a gente leu lá no início, no 571, ele não podia ser realizado por nenhum homem, por Uhum, nenhuma pessoa humana. Por quê? Porque o que nós estudamos nos outros parágrafos diz que a lei, ela é única, ela é
ela tem uma unicidade. Então, qualquer pequena quebra da lei, eu estava rompendo com toda a lei. E Uhum. mesmo os judeus e os fariseus sabiam que eles não conseguiam cumprir toda a lei. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Por isso que eles tinham as purificações anuais, né, que cita aqui. Então, o homem não podia se redimir nunca pelo cumprimento da lei. Por isso que diz, a letra mata e o espírito que vivifica, né? Porque pela letra nós sempre chegaríamos à morte, nós nunca conseguiríamos chegar à vida. Até que, aí no comecinho do 580, o cumprimento Isso, perfeito da lei só podia ser obra do do legislador. legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Uhum. Só Jesus que podia cumprir plenamente a lei, e ele cumpriu por nós, não por ele, porque ele sofreu a maldição da lei que ele sofreu, então ele cumpriu plenamente a lei a ponto de morrer pela maldição da lei. Mas essa maldição da lei que ele morreu é a nossa maldição, Uhum. porque ele não teve pecado nenhum, né? Uhum. Então, é maravilhoso. Jair, É, eu grifei aqui, Oswaldo, importância da coisa. Jeremias, o profeta Jeremias já está projetando aquilo que vai acontecer com Jesus. Quando ele diz: em Jesus, a lei não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração. E essa projeção é que o Jeremias fala. Eu pediria para a gente ler. Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Vamos lá. 31:3. Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho. Jeremias é o segundo livro É profético. logo depois de Isaías, Isso. Jeremias. Aqui ele vai falar uma coisa que a gente usou muito, essa Jeremias 13:71. 31, 33. 13, só um minutinho, por favor. Jeremias 13, 31. É 31, 31, Jeremias capítulo 31, versículo 33. 33. 31. Rogério. Estou indo lá, Valeu. 31. Tô lá. Fala, Posso Jair. ler? Posso ler? Uhum. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir o seu próximo irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Olha que Deus. coisa Então, linda, não? não, ele vai fazer, essa aliança que ele vai fazer é em Jesus, né? Sim. Que está aqui no 580. Uhum. E pois, Oswaldo, nós Sem podemos voltar. lembrança dos seus pecados, né? Olha que maravilha, né? É uma aliança nova, A tudo partir novo, da né? conversão e do reconhecimento do pecado, já não existe mais a lembrança da parte de Deus, né? Quer dizer, ele passa a régua, começa tudo de novo. Sim, sim. E agora, com condições, com o sacrifício de Jesus, criou-se a condição de ser fiel a Deus. Condição que é pela vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Aí tudo se transforma, né? Tudo. A nova aliança, a nova lei, a nova economia. O Que, que- profeta Isaías também vai ajudar, viu, Oswaldo? Vamos lá. Isaías 42, dá uma voltadinha aí, algumas páginas aí. Isaías 42. Nós vamos ler
do 1 ao 6. Você lê para mim, Oswaldo? Eu, Senhor, chamei-te, realmente eu te segurei pela mão. Eu te formei e designei para ser a Não, aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os... 42, 42, Oswaldo. quarenta É, e dois, o Isaías servo, 42. o 42, servo, 1. 1 até o 6. é o Peraí, servo. Isaías 42, o servo, Jair, é isso que você Isso. falou. Isso. Do, Começa do do, 1 e termina no 6. do 1 ao 6, não do 6, tá Isso, ok. Vamos perfeito. lá. Ok. Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito, o qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro de vida àqueles que pisam o solo. Eu, o Senhor, chamei-te realmente, eu te segurei pela mão, eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para Maravilha. abrir. Vamos ler esses três versículos também. Pode ser? Para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas, eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem os ídolos minha honra. Realizar-se os re- re- realizarão-se os Não, primeiros realizam. Realizarão. realizarão-se, certo? Os Não, primeiros Re- realizaram-se. Realizaram-se. realizaram-se, desculpe, realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados. Eu predigo outros. Antes que aconteçam, eu vou-lo faço conhecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Palavra do Senhor, né? Graças Graças a a Deus. Deus. Graças a Deus. Repetindo aí São o 6, 700 Oswaldo. anos. Hum? Repetindo o 6, eu vou repetir. Eu, o Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pela mão. Eu te formei e designei para ser a aliança com os povos, a luz das nações. Quer dizer, essa aliança já está profetizada pelo Isaías. E o Jeremias dá a qualidade do coração, né? Te darei um coração novo, para cumprir o plano de salvação. Amém? Amém. Sim. E aí tem o profeta Joel também, né? Vos tirarei o coração de pedra Sim, sim. e vos Ezequiel. colocarei um coração de carne. É tudo Ezequiel. a mesma transformação através de Jesus Cristo, né? Uhum. Uhum. A gente pode continuar? Uhum. Só, Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em grau de igualdade com as deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Nele, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, se faz ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Essa palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino
a interpretação última dela. Ouvistes também que foi dito aos antigos: ora, eu vos digo. Com esta mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Que, Maravilha. que coisa, não? É. As É tradições, aquele contraste entre a interpretação divina da lei e a interpretação humana que os fariseus, eu acho que eles davam em prol de uma definição própria. Eu não vou dizer em sim, benefício próprio, mas uma definição própria dentro do entendimento humano deles. sim. Eles deixaram a essência da lei para cumprir a regra da lei, né? É o que Isso. Jesus lhe dizia. Acaso és lícito fazer bem nos sábados, né? Então, eles não podiam nem fazer boas obras no sábado para ajudar os outros, né? Uhum. E Jesus expõe essa hipocrisia, né, de uma maneira bem clara. E o que toca aqui é esse item aqui no meio ele não abole a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. É mostrar a autoridade dele, né? E a Eu, autoridade dele eu está. vos digo, né? Ó, foi assim, mas agora eu vos digo. Quer dizer, Sim. ele é o Deus que pode dizer. E ele O... tinha a autoridade na sua própria vida, diferente dos fariseus, que Jesus diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles falam, né? Então eles tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham. Oswaldo, falar e dizer é a mesma coisa. Façam o Que que ele eles diz, dizem, mas mas não façam o que eles façam, tá, é o o que que eles eles fazem. fazem, o que eles Isso. fazem. É. Obrigado, Jair. Ok, Aí, Fala, Oswaldo, desculpa. sim, não, pois é só isso. Uhum. Eu queria ver o Martin fez um balanço com a cabeça, eu queria saber o que que ele passou na cabeça dele. Uhum. Ah, nada, eu estou só escutando o que vocês estão falando, estou concordando, é isso mesmo. Jesus, quando ele veio entre nós aqui dentro, ele tinha autoridade, ele tinha um conhecimento, apesar de homem, apesar de homem não, ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. E aí ele pôde mostrar, não só nas palavras, isso a gente leu um pouquinho atrás, mas também em todas as suas ações o que eram os mandamentos, o que era ser perfeito, mostrou que era possível, tá? E que a gente deveria seguir o exemplo dele. Basicamente é isso que eu entendo, né? Uhum. Eu concordo com o que vocês estão falando, isso mesmo. Ok. E há algo aqui que é interessante também sobre a autoridade de Cristo, né? Que nós não estamos falando de uma autoridade divina de Cristo, né? Porque em nenhum momento ele se prevaleceu da sua condição divina, né? Para ser mais alguma coisa. Muito pelo contrário, ele aniquilou, né? A si mesmo para se submeter humilhando-se, né, e se tornando homem. Mas como homem, lembra que nós lemos que ele, na história humana, ele ressignificou toda a humanidade, né? Como criança, como jovem, como filho, como pai, e ele ressignificou essa autoridade humana também como homem, né? Ele tinha autoridade porque ele vivia e ele cria e ele falava e ele era aquilo que ele falava, né? Uhum. Coisa que eu acho que é interessante, hoje a Roseli estava fazendo um comentário sobre o terço da noite que ela participou, e o Frei Gilson falava, acho que foi hoje ou foi ontem, falava justamente sobre o caminho, né? Que Jesus ensinou para a gente o como ser perfeito, né? Através do jejum, foi hoje, através do jejum e da oração. Ou seja, quando você chama Deus para Deus te guiar para
para ser o dono da sua vida, para te mostrar o caminho e fazer isso, Jesus mostrou a vida dele inteira. Por que que eu digo isso? É, muitas pessoas pensam que Jesus, quando veio à Terra, ele veio como Deus, Deus, né? E ele Isso. veio como homem, tá? Mas sendo Deus, mas não como você acabou de falar, não usando dos predicados de Deus. O que ele tinha de diferente de nós é que ele sabia que era Deus e quem era Deus. Então, ele não precisava ter fé, ele mesmo sabia disso. E o caminho em que ele seguia era através das orações, do jejum, do tempo que ele parava em oração, ele se entregava. A Vânia deve estar lendo agora o irmão Lawrence, eu acredito que era nele mesmo que fala que o grande Jesus nos ensina que através da oração e do pedido de Deus de nos encaminhar, né, de apontar o caminho certo para nós, a gente vai ao lugar certo. A gente entregando na mão dele, ele leva lá. Aliás, igual o padre também que eu compartilhei, que eu nem me lembro o nome mais, do padre daqui de Tennessee, que eu compartilhei na semana passada. Todos eles tocam exatamente no mesmo ponto. O grande, como o Jair fala, o grande tchan é entender que a gente não é capaz, mas pedindo a Deus para que ilumine o nosso caminho, a gente se torna capaz. E ele, quando Jesus fala aqui dentro com autonomia, quando ele chega e mostra a lei, ele, nas orações e os momentos de jejum, essa coisa, não por ser Deus, mas o Espírito Santo vinha sobre ele e ele falava exatamente com poder, com consciência, com conhecimento de Deus. Isso é interessante. Ou seja, ele mostra para nós que se nós formos a Deus, nós também temos capacidade. A gente também pode. Em Deus. Mas a gente tem que ter fé e tem que se entregar. Tem que fazer isso com toda a disponibilidade. Isso é a diferença. Jair, pode falar? Uma coisa bacana aí para complementar junto ao Martin, que é uma outra passagem, quando Jesus fala do sangue, meu sangue, meu corpo, os apóstolos que estavam com ele, ali, os discípulos, eles entenderam. E Jesus pergunta: vocês querem ir embora também? Ele fala: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então, esse finesse, essa a palavra, essa autoridade que a Vânia falou, esse conjunto de Jesus, ele não precisa de mostrar nada, para provar nada. Ele fala aquilo que, como o Oswaldo falou, aquilo que é, que o Martin também falou, a realidade, o real. Ele tira todas aquelas coiseiras dos fariseus e fala a lei de Deus, fala dele, fala da honra, fala da glória, fala de tudo, porque tudo é válido. É Jesus falando, né? Amém? Marisa? A Marisa está prestando uma atenção doida, mas o que você tem para falar, Marisa? Então, como o Martin disse no começo, eu concordo com tudo que vocês estão falando, absorvendo tudo isso, e Jesus sendo mesmo o Verbo encarnado, a lei, né? Como você disse, Rogério, dele passar uma régua, limpar tudo que estava antes, né? E a partir dele tudo se torna novo. E tudo tem uma nova chance, né? E nós temos uma nova chance. Então, concordo com tudo que vocês estão falando. Não quis acrescentar nada, não. Uhum. Joia. O Matheus, que Mateus? está extremamente pensativo aí. Não, só estou escutando mesmo, pode continuar. É, Então vamos continuar. Compartilhando uma coisinha pequena aqui, só que me veio na cabeça. Estava falando com a Roseli, essa quarta-feira de cinza, eu tenho vários funcionários ou pessoas que trabalham comigo que são católico não praticante, ou na beira do praticante, né? E alguns deles acabaram indo receber as cinzas. E a gente vê algumas coisas assim que eu estava falando com a Roseli.
Isso às vezes me machuca porque eu não sei como agir e ajudar. Porque, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, muitas vezes você é forçado a ficar quieto e não falar as coisas porque é uma questão de lei, né? Mas quando o negócio realmente passa aí dane-se a lei, né? Mas vamos dizer assim, você acaba sossegando e só prestando atenção e dando alguns toques, né? Então, entre as coisas mais esquisitas, um dos funcionários meus estava falando que ele foi receber as cinzas e estava na frente de uma igreja que chamava Saint Luke, né? São Lucas, que era uma igreja presbiteriana. Aí eu já fiz a primeira pergunta na minha cabeça. Ué, protestante com nome de santo, né? E aí foi uma das perguntas que eu fiz. E a segunda foi que era um drive-thru. O padre estava lá de fora, o pastor estava lá de fora, já fazia a cruz sem você sair do carro, e ainda para complementar e deixar a coisa mais potente, ainda dava comunhão para a pessoa, que aí veio outra pergunta, comunhão na presbiteriana? Né? E aí dava comunhão na Nossa. boca do cara que estava atrás da direção. Do mesmo jeito que a gente fala sobre a lei, né, dos fariseus, né, lá de trás, que era exagerado para um lado, aí você vê a mesma coisa acontecendo exagerado para o outro. Tudo Exagerado no pode, tudo é relativo. aceitável, Sim. tudo é da... Aí você olha e fala assim, meu Deus, né? Meu Deus. Eu estava falando para a Rosélia, eu acredito que as pessoas que caem nesse engodo, nessa enganação, porque são enganadas, tá? Mas estão tentando entrar na fé, mas são enganadas. Eu acredito que Deus tem piedade deles, mas os enganadores e os que por preguiça caem nessa enganação, eu já não sei se tem tanto perdão não, sabe? Porque Complicado, você né? fala, ué, é só estudar um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da palavra, você já vê uns 300 erros no que aconteceu ali. E não é um caso isolado. Aqui onde eu estou é quase que regra, sabe? É triste. Não, aqui tem uma igreja católica apostólica, mas não é romana, que é brasileira, né? E Hum, eles enviam a hóstia pelo correio, né? Nossa. Então, você vê que as flexibilizações, elas existem. Isso, e aí o sagrado some, né? é, Some, né? Tira o sentido, a essência, né? Ó, é o que Jesus diz. Eu vim trazer a interpretação última, né, da lei. Essa interpretação ela é totalmente distorcida, né? Ela né? Você cria uma caricatura, né? Que não significa nada, né? Que não é mais sacramento, que não é mais a presença de Deus e perde o sentido pleno das coisas, né? Mas mesmo assim, eu concordo, Martin, a gente não pode julgar e falar isso aqui tá, porque muitas dessas pessoas nasceram dentro desses ensinamentos, né? E não tiveram outras formas, né? eu só falei, né? Eu só citei, falei, quem não vai a Jesus, né? Não vai ter a salvação. E quem não come desse pão e bebe desse sangue, né? Na verdade, não está indo a Jesus, né? Falei, isso tem que Sim. tomar muito cuidado com o que está fazendo. Até a própria pessoa, né? Falou, eu achei muito esquisito. Falei, me Mas ela não era perdoa. católica, né? Ele é, mas é católico daquele. Ele é católico? Meu Ele Deus é, do céu! ele é católico porque é casado com uma católica. E a Entendi. católica trabalha num colégio, que é um Ai, colégio meu cristão, Deus do e céu. aí lá ela recebeu as cinzas, né? E perguntou para ele, ó, você vai receber as cinzas, né? E aí o que que ele fez? Como todo bom É preguiçoso, falou, deixa eu achar uma igreja um jeito que faça fácil, assim. né? Aí eu descobri que a grande parte das igrejas protestantes aqui dentro fazem o ritual da cinza, né? E aí eu fiquei surpreendido com esse negócio do drive-thru da cinza, né? Aí eu olhei Entendi. para ele e falei assim, você também é bem picareta, né? Porque
você também desconfia que tem alguma coisa errada, né? Ele abriu um Sim. sorriso e falou: não vejo que esteja muito certo. Eu falei: então você vê que não é muito certo, por que que você fez? Por que você Por fez? que entrou? Só um item. Tá uma chuva muito forte aqui com raios tal e a luz está piscando. É capaz que eu caia, não por causa do notebook, mas por causa do Wi-Fi. Daí eu volto pelo celular. Bom? Tá Ô, ótimo. deixa eu só contar para o Mar para vocês, aqui em Limeira, essa igreja que o Oswaldo citou, teve uma época, um período muito curto, que começou a levar comunhão nas casas. Batia na porta e levava comunhão para as pessoas na casa. Aí surgiu um bafafá e acabou mudando, mas houve alguns casos. Você lembra, O, É, a Oswaldo? gente não cessa e- de se espantar pela criatividade humana, né? E isso são tudo Mateus, tropeços, isso são É. tudo tropeços, viu? São tudo jeito de falar, olha, você está quitado, você está fazendo tudo certinho, tá? Arranjamos um atalho para você. Isso é o que dá receio. Eu fui numa igreja aqui na quarta-feira, no meio-dia, e tive que parar meu carro, tipo assim, umas 4 quadras longe da igreja, porque não tinha lugar para parar. Então, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoa. que legal. E saí com o sinal da cruz na testa e fui trabalhar. E aí eu dei de frente com o meu gerente, assim. Aí ele olhou assim e falou: Nossa, legal, né? Acho que eu tô precisando muito ir. Falei assim, mas você não vai tirar isso aí da testa, não? Eu falei, não, não vou tirar, não. Sai sozinho. Eu não tiro, nunca fui de tirar ou limpar. Sim. E talvez tocou ele, né? Que É é sinal, católico. né? É. É. Então, ele olhou assim e falou, nossa, legal, né? Preciso ir. Então, o sinal vai tocando as pessoas, né? É isso mesmo. E evangelizar pelo exemplo é exatamente o que nós somos Pelo chamados. testemunho, né? Não se envergonhar, né? É. Exato. Que Né? legal. Então, Boa, Matheus. Ok. Ah, indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando seu sentido pedagógico por uma interpretação de vida. Só vou ressaltar aqui, sentido pedagógico na interpretação divina. Tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com alguns doutores da lei, que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isso vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. Talvez mais do que isso, né? Se a gente olhar, o sábado é um dos dias que a gente é mais chamado ainda para trabalhar em função, o sábado, que nós estamos dizendo, nosso domingo, né? A trabalhar para Deus. É Uhum. exatamente o oposto, né? E na interpretação antiga, você nada faz, porque é dia de adorar o Senhor. A gente adora o Senhor fazendo o serviço, servindo a Ele, né? Eu não gravei aqui, mas se você olhar em todas as referências aqui, tem várias referências onde eles confirmam que os rabinos e todos eles trabalhavam ou tinham uma atividade no sábado, tá? Para confirmar
o que Jesus estava colocando. Legal. Há uma referência que tem lá, que é de Gálatas 3:24, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha em Gálatas lá, né? Gálatas do 900, né? É, isso. É, o 900 Gálatas 3:24. Aliás, Gálatas capítulo 3 fala só da lei e da fé, né? É muito Aham. legal, né? Que é o que nós estamos vendo, é a relação da lei com Cristo. Gálatas 3, né? E aí do versículo 23 ao 29, diz assim: acharam, gente? Aham. E aqui já. É, antes que viesse a fé, estávamos sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Olha que interessante, né? Eles aguardavam, né? Assim, a lei se tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Olha que interessante, né? O cumprimento da lei, na realidade, é uma pedagogia que existe para que nós cheguemos à fé e ao sentido pleno dela, né? E ao sentido pleno dela. Então, seguir normas que a gente não muitas vezes não sabe, né? Ela é importante quando a gente chega pela fé no fundamento, né? Que é Cristo, né? Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Maravilhoso, né? Mais claro impossível, né? É pela fé. Então, o entender a lei é importante para nós, como pedagogia, para que nós entendamos a plenitude da realização de Cristo, né? A gente não pode descartar tudo que está, mas viver, ó, olha no versículo 10 o que fala, ó, é muito interessante, ó. Todos os que se apoiam nas práticas legais sob um regime estão sob um regime de maldição, né? Quem vive pelo jugo da lei, né, vive por um regime de maldição. Por quê? Porque Jesus Cristo que veio nos libertar desse regime e nos trazer o regime da fé, né? Só para a gente dar uma iluminada aqui no que nós estamos lendo. Uhum. Ok. É porque eu acho, né, assim, a gente não adianta, por exemplo, seguir os mandamentos de Deus sem ter o amor e sem estar fazendo com amor, né? Não é que os mandamentos deixaram de existir, eles existem, mas com a interpretação daquilo que Jesus nos ensina, né? Aí, agora, se você fizer tudo aquilo, mas não ter amor, né? Eu estou lendo aquele livro Filoteia, não sei se vocês já viram. Sim, Então, eles falam da vida de devoção, né? Então, eles falam assim: o que que adianta, por exemplo, você ir à missa diária, mas aí você tem um rancor, uma raiva, ou você age com uma pessoa, né? Então, isso não é devoção, né? E aí fica sim. bem claro essa situação de entender isso também, né? Muito Na realidade, interessante. Vânia, viver pela fé é muito mais exigente do que viver pela Pela lei. lei, E é, o próprio sim. Cristo nos disse isso ao falar, né? A palavra Uhum. diz: não matarás, e eu, porém, lhes digo, né?
Se Aham. você já falar mal do seu irmão, já matar ele, ou seja, a fé ela é mais exigente, né, Sim, do do que a que a própria própria lei. lei, né? É. Jair, Pediram para o Oswaldo, você leu 10, leu 11, 12, 13, 14, 15, Oswaldo. Porque aí Vamos ler Gálatas 3 inteiro não, aqui, vai então. falar, não, ele vai falar exatamente o que nós estamos falando, que vocês estão falando aí, ele vai Vamos estar lá, escrito. então. O versículo 11, continuando. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observa este preceito viverá. Observar. Quem observar. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Eu vou repetir esse último porque eu me baguncei um pouco. Ora, a lei não provém da fé. Aliás, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar estes preceitos viverá por eles. Cristo resumiu-nos, Remiu-nos. remiu-nos da maldição da lei, fazendo-nos, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: Maldito aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se mas para estende aos terminar. gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Maravilha. Para mim se torna, Arredondou tudo que eu estava falando. para mim se Sim. torna mais ou menos claro, talvez eu esteja errado na interpretação, mas quando a gente fala que, lógico, a fé é acima da lei. A fé é ligada ao amor de Deus e o amor que a gente tem a Deus, a nossa volta a Deus, né? A fé é isso. E a gente só ama o que conhece. Então eu paro para pensar e falo assim, quando Jesus diz que não quis tirar nenhum ponto da lei, é porque para você conhecer a quem você deve amar, a Deus, você tem que ler, você tem que entender da lei, tá? E a partir disso, né, conhecendo, você desperta o amor, a fé que está dentro de você, e aí você vive a verdadeira lei na fé. Então é um Sim. crescimento, uma coisa leva a outra, né? E o que Jesus disse é basicamente isso. Ele falou assim: eu não vim mudar, eu só vim mostrar o que é realmente acelerar o processo, tá? Vocês têm que entender a lei, e a lei sou eu, foi o que o Pai fez. Eu vivo a lei e tenho fé em mim. É isso que eu entendo. Só uma coisa que na hora que nós lemos aquele Isaías 42, o servo, né? Vocês observaram que em várias partes o profeta Isaías fala da verdadeira religião. Ele cita quatro vezes, ele cita no versículo 1, verdadeira religião, depois no versículo 3, verdadeira religião, ou seja, e no 4 a religião é a verdadeira religião. Ele está deixando claro que existe uma verdade que vai ser revelada, né? E é muito legal ver que a Igreja Católica nasceu dentro do judaísmo, né? A gente pode afirmar, né, que a Igreja nasceu dos apóstolos, que eram todos judeus, né? De Jesus, que era judeu, né? Então, ele não veio mudar e abolir uma religião, mas ele veio trazer a verdade da religiosidade, né? De se religar a Deus, né? Da verdadeira religião, né? E porque a outra só vivia ainda nas regrinhas, né?
nos preceitos e não ia a fundo naquilo que estava sendo falado por Deus, né? E não podia ir porque o pleno não havia vindo, não tinha vindo, que era Jesus. Não havia a plenitude da revelação, né? Então a plenitude da revelação veio trazer a verdadeira religião, né? Que é a que Cristo fundou e sobre ela não prevalecerá as portas do inferno, né? É só uma analogia para porque tudo isso que a gente está falando liga tudo, né? É muito rico, né? Vamos continuar? Eu não queria, Vamos, não, só um minutinho, só um minutinho. vamos Eu queria lá. voltar lá de novo, que eu estou um pouco confuso, talvez a Vânia consiga também me explicar um pouco melhor. No, Vocês colocaram a mão no vespeiro, agora vamos ver. Vamos lá. O Gálatas 12, eu vou ler, eu estou ainda um pouco confuso em alguns pontos Lê do o 11. Gálatas 12. Começa no 11. Sim, Tá, a Vânia quer que eu comece no 11, sim, mas o vamos meu lá. ponto foi do 12, tá? Que ninguém é Não, justificado, lê devagar. que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Sim. Então, a lei, ela provém do cumprimento da lei? Isso. Não, 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 porque a lei, o Jó, é, É, a mas a vamos lei, parar um lei. pouquinho, pera um pouquinho, já. Deixa eu só terminar, e aí depois a gente faz o debate de geral. Sim, É mas é onde esse que você leu. que eu me dei que me deu a confusão. Sim. Aqui, quem observar estes preceitos, os preceitos da lei, Não, viverá aí por são os da eles. fé. Então, agora vamos comer debater, porque aí foi. Então vamos. Vai, Jair. então, quando o Pentateuco vai juntar toda a lei, certo? Agora, a lei em si, ela não confere justiça. Está lá em Romanos. É, o fato de existir a lei é o que São Paulo está falando para os gatos, explicando para eles. O fato de existir a lei não resolve, tem que cumprir a lei para ela resolver. Você Sim. conhecer a lei, mas não cumprir, é a mesma coisa que não conhecer, né? era o que os fariseus faziam. Então, eles até Exatamente, adicionavam coisa na lei que exatamente. nem existia para dificultar para todo mundo. Então, lembra que Jesus fala, não é o que entra, o que você come, que vai te deixar sujo, e sim o que sai da tua boca, porque eles tinham rituais de lavar isso, lavar aquilo, lavar outro. Então, assim, eles dificultavam a lei, arranjando. Isso não ia salvar ninguém. Era aquilo que você falava, o que saía de ti, que ia te salvar ou não, dependendo das tuas ações, entendeu? Então, na hora que você fala do cumprimento, é do cumprimento da lei aqui, É a então. lei. O Oswaldinho foi Cumprimento da muito, lei, Sim, isso. o Rogério, sim. o É o Oswaldo foi cumprimento da muito lei. feliz em citar aquela passagem quando Jesus explica: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Que fazer o que eles fazem não cumprir nada. Era tudo enfeite, a franja na borda do, do Do- traje, Eles não cumpriam a falar, lei. falar na praça, mas não cumpriam a lei. Uhum. Então, isso daí vai pesar na balança, né? Que é o 12. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento da lei. Você Sim, levar a lei, naquele tempo não tinha. Aqui em Gálatas já tem o Novo Testamento, já tem as cartas de São Paulo, já tem fatos acontecidos. Mas quando veio essa lei, eles viviam, o povo de Israel vivia só da lei, só do Pentateuco. Se você pegar, eu tenho aqui em casa o Torá, a Bíblia é do mesmo tamanho, o Torá é do mesmo tamanho, mas ele tem só os 5 livros, só o Pentateuco. Tem sim. várias línguas, hebraico e tal, mas então aquilo ali foi feito por Deus, e a gente já sabe, como
preparação para Jesus. Mas isso não dá o direito de você só falar. O exemplo de hoje que nós usamos, Rogério, os santos deram a vida, tem santos que foi martirizado. E nós queremos ganhar algumas graças só porque nós falamos bem deles. Olha a diferença. Deu para entender? Deu para entender, Marisa? Uhum. O fato do santo, É São verdade, Francisco, sim. São Lourenço, Sim. seja, todos os santos, eles deram a vida, alguns foram martirizados. E nós aqui, como cidadãos desse 2026, queremos alguma graça só porque a gente fala bem Só que a deles. gente fala do sacrifício deles, né? Exatamente. Então, é o que o 12 está falando. É. A fé não provém, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Sim. E quem observar esses preceitos viverá por Preceitos da lei. eles, na realidade está falando É isso. dos preceitos da lei mesmo, Da né? lei, Ah, da E tá, lei. certo. Que São os Levítico são mandamentos. 18, Levítico preceitos. 18:5 diz assim, ó. Levítico 18:5 diz: Observareis meus preceitos e minhas leis, pois o homem que o observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Esse é o Levítico de referência. Então, na realidade, essa última linha diz assim: quem viver pela lei, viva pela lei. Quem viver pela fé, viva pela fé, né? Porque, ó, quem observar esses preceitos viverá por eles, pelos preceitos que assumir em sua vida, né? Não, mas, Oswaldo, quem viver pela lei, se você viver fazendo a lei, você está vivendo os preceitos. É isso. Sim. Que é o Então, que os assim, judeus ainda fazem isso hoje, né? eu entendo isso, tá? Sim. Mas se vivesse corretamente, não como um fariseu que fala aos outros, mas não faz, já Uhum. seria bom, né, É, Vânia? sim, o Né? fariseu, não sei se você vai lembrar as passagens, né, Rogério? Então, por exemplo, para eles mostrar que eles estavam fazendo jejum, eles ficavam Isso, tudo, é. né? É, Eles queriam os eles melhores até hoje, lugares, né? eles Eles então se balançam nas isso. ruas, né? Em Jesus Jerusalém. mostra tudo isso que não é para ser feito. Lembra que o que você fizer com uma mão, a outra não deixa Sim. saber, né? Então, Que nem- eles tinham a lei, mas eles só exigiam daqueles que eles ensinavam, mas eles mesmos não viviam aquilo que era Sim. para ser feito. Não, tá claro para mim agora. Tá jóia. Tem hora que eu acho que eu vivo um pouco assim, no sentido assim, daquilo que a gente vai conhecendo, até não sei quem falou, não vamos julgar, né? Porque é isso, né? Apesar da gente conhecer, a gente nenhuma hora pode se achar melhor que ninguém, entendeu? Porque eu não sei se vocês sentem assim, mas parece que os Não, nossos mas é isso olhos mesmo. ficam muito abertos para ver o erro, né? E sim. Mas nós não podemos julgar essas pessoas, né? Não, não. Há Então, um é isso que é o ensinamento. difícil. É bem Há um difícil. ensinamento, eu acho que o Jair lembra. Lembra o estudo que nós fizemos no abastecimento, Jair, sobre as bulas de São Francisco, dos frades menores? Lembra disso? A gente fez o São Francisco de Assis deu algumas bulazinhas explicativas para a Uhum, vida no mosteiro dos frades menores, né? uhum, E uma dessas bulas me marcou muito, que ela dizia assim, ó, não se escandalizei com as coisas que os outros fazem, né? uhum, Não fiqueis, ó, como que uhum, acontece uma coisa dessa, né? uhum. Porque aquele que se escandaliza se entesoura para si mesmo Sim. e já recebeu a recompensa. Uhum, Então, e é isso que você está falando, Vânia. E nós não podemos ficar escandalizados com as coisas, porque muitas delas podem estar nos colocando numa posição superior, né? uhum, Dentro de nós mesmos, né? Viu, uhum, Oswaldo, Hoje contribuindo é. com a Vânia, há uma regra, existe uma regra, viu, que a gente segue ela de modo involuntariamente. Qual que é a regra?
quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber que a gente não sabe nada. É que menos a gente sabe. E a É, gente bem sabe, isso é uma régua. E a gente Não, segue essa eu régua. já me senti e me sinto assim também. Eu estou falando em função assim da, por exemplo, nós estamos falando dos fariseus, né? E eu estou sim, citando os exemplos dos fariseus no sentido assim, por exemplo, os sacramentos, né? Que nem essa semana eu ouvi que se a gente quer caminhar no caminho de santidade, é para a gente confessar toda semana, né? E às vezes você confessa, sei lá, eu tento confessar uma vez por mês, mas aí você conhece gente que nunca confessou mais. E aí você, entendeu? Você fala assim. Nossa, você não quer julgar essa pessoa, entendeu o que eu quero dizer? exato, É exato. nesse sentido do fariseu, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas é isso mesmo. A história que o Mateus contou, né? A gente tem que tomar cuidado para não se escandalizar, né? Isso, Mas isso, ver, mas ter um olhar de misericórdia. Nossa, Senhor, isso, tem misericórdia desse povo, né? Tem isso, misericórdia desse povo, né? sim, Porque senão nós estaremos ensoberbando. exatamente. É muito difícil isso. É Agora, difícil, é João, muito tênue, né? João, O zelo, Hum, ele às vezes se mistura com a soberba, né? isso, exatamente. A gente tem que tomar muito João, Essa cuidado. palavra é Oi. boa que ele colocou. O zelo se misturar com a soberba. Muito boa, o Oswaldo. cuidado que nós devemos ter, ele é exatamente o cuidado que Jesus tinha. Porque Jesus não considerava todos os fariseus ruins. Ele sentava com os fariseus para dialogar, Uhum. Sim, entendeu? Eu não vi Então, essa semana sobre isso. a grandeza, onde está a grandeza? A grandeza está a gente olhar com os olhos da fé para dentro de nós, Uhum. certo? Sim. Agora, o termo, isso vai ajudar a gente a entender. O termo fariseu, ele virou sinônimo de coisa ruim. Mas Uhum. por quê? Porque mas na não era. época, não, É, quando Jesus nasceu, já tinha os fariseus, entendeu? sim, Já existia. Mas não tinha uma certa pureza, era uma mescla. Os fariseus não eram alinhadíssimos. Havia bons fariseus e maus fariseus. E Jesus, na sua fala, na sua pregação, na sinagoga, vai confrontar com os fariseus. Por quê? Porque eles queriam que todos obedecessem aquilo, a ideia dele, a interpretação da lei que eles faziam. É isso por isso que confronta, porque Jesus vem passar limpo isso. Uhum. Uhum. Jesus não permite essa interpretação errada da palavra. Está escrito aqui na sua sim, Bíblia, aqui sim, no final do 581. Com a mesma autoridade divina, ele, Jesus, desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Uhum. Então, se os fariseus fossem todos alinhadíssimos, não ia ter problema com Jesus. E o nome fariseu não ia ser ruim, certo? Mas exatamente. pegou a fama, então virou sinônimo de coisa ruim. Se xingar a Sim, pessoa de Alexandre de Moraes hoje é um é, pecado, né? Às vezes, para lá, seu Alexandre de Moraes. Quer dizer, virou nome feio. é, Mas Jesus, no seu evangelho, por ele ser judeu, pela salvação vinda dos judeus, ele vai evangelizar os judeus todos. A salvação também é para os gentios, também é para os fariseus. sim, Ó, uma porção segue, raciocina correto, e a outra deturpa tudo. Por isso que gerou esse tremendo blá 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 em cima dos fariseus. Uhum. Mas, fala, Mateus. Tá no mudo. Então, mas o Nicodemos foi um fariseu que não teve ele viu a verdade, né, em Jesus, mas não teve a coragem de seguir, né, vocês
essa palavra correta seria os mandamentos, Os ensinamentos. ensinamentos, né? E você vê que eles, Eu não sei se ele não seguiu, né? Ele passou por um processo inicial de autopreservação, né? é, Mas ele, junto com o José de Arimateia, era um dos principais apoiadores, né? Depois, né? tá, Na realidade, eu creio que ele chegou a Cristo, né? é Não, bonito, né? não em João 3, né? Onde fala lá, aquela conversa, ele ainda não estava entendendo direito, né? Entendi. Existem coisas que não está narrado na Sagrada Escritura. O que aconteceu, mas a tradição da igreja fala alguma coisa a respeito disso, né? Os pais da igreja no início, eles acho que fazem algumas referências a esses que se aproximaram no final, né? A José de Arimateia, que deu o túmulo, a Nicodemos, que era muito próximo de Arimateia, né? E as mulheres. Então, existem algumas referências históricas e pela tradição que explicam isso daí. Mas é exatamente isso que você falou. No início, né? Opa, né? E, Ele, ele, ele se preservou, né? Oswaldo, Barreira enorme, né? Ele pede para fazer de noite. Exatamente. Não, ele foi escondido, né? Se esconde da verdade. Não quero que ninguém me veja com este rabi sábio, né? É, Mas mas ele via em Rabi algo diferente, né? Nem em Jesus, né? né? Vamos continuar um pouquinho mais? Alguém quer O, ler? o horário dá certo ainda, né? Acho Dá. que dá para mais um pouco, mais um. Tá. Matheus, quer ler? Quer continuar a leitura para a gente, Matheus? 583? 582. 583. 583. Jesus e o templo. Jesus, Isso. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria, 40 dias após seu nascimento. Com a dose, com São 12 12. anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deveria dedicar-se às coisas de seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no, no mínimo por ocasião da Páscoa, até seu ministério público foi ritim, ritmado por sua peregrinação a Jerusalém para, para as grandes festas judaicas. Olha que interessante. Então, ele morava em Nazaré, né? Mas ele foi pelo menos aí umas 30 vezes para Jerusalém, né? Porque é um preceito da lei, né? Que anualmente todos fossem para Jerusalém, né? Eu vi as referências dessas passagens todas, né? E nas referências, eles não falam de Jesus diretamente que ele esteve lá. Falam que os pais dele iam todos os anos por, por tempo da Páscoa para, ah, para Jerusalém, Jerusalém. né? E Sim, então nisso você entende que ele não ia ficar sozinho em casa, lógico, né? sim, Então que ele, apesar dessa fase antes dele começar a vida dele, a vida de, como é que fala? Público. A vida pública. pública dele, ele ia Com todos 30. os anos para lá. Não, Sim, mas é Uma mais vez que por isso. ano. Jesus, ele, apesar dele ser Deus, ele sempre seguiu tudo que Deus ensinava o sim, homem fazer. Então, ele foi sim, batizado, Uhum, a mãe dele levou ele sim, no templo para com 8 dias, fizeram sim. tudo com ele. uhum. Com Então, toda essa 12, vida oculta aqui, ó. com 12 anos há o relato porque ele se perdeu. É, Mas Ah, não significa que ele não foi com 11, com com 10, 10, com 9, com é. 8. isso. Não significa isso, né? E depois, né?
Exatamente. E depois, Ó, ó, 584 fala o que que o templo é para ele. vamos lá. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a, na- a morada de seu Pai, uma casa de oração e se indigna pelo fato de seu átrio externo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo e por amor zeloso ao seu Pai. Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo. Contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos Dos finais, tempos. Isso. os tempos finais que vão abrir-se com sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, pode ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Eu podia, assim, talvez eu tive uma interpretação errada aqui. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Não, não é um anúncio da morte dele? Não. Sim. Sim? Não, Tem São as duas duas não, coisas, né? coisas. Tem duas coisas. Ele é as fala duas dele coisas. como templo, que em Isso. 3 dias se vai Então, Isso, restaurar, mas ele também fala que aquele templo vai ser destruído, que é o sim. templo, o prédio. Tem O as duas. prédio vai ser. prédio. É, Tá, porque quando eu falo esplêndido edifício, É o prédio. é é o o prédio, não templo. é ele. Não. Tá, Não. então Não. isso que era a minha dúvida, tá? Aqui no E aqui é ciclo uma, 6. aqui é Não, uma coisa, desculpa. falando do templo, só lembrando disso, nós lemos aqui dentro e é conhecido quando Jesus morre na cruz. Interessante isso, a cortina que separa o Santo do Santíssimo e o resto do templo se rasga de ponta a ponta, fazendo com que, a partir daquele momento, tudo se renovasse, né? Tudo fosse para renovação. É Uhum. importante dizer, e isso vai exatamente no sentido que você, Rogério, tem a dúvida. Você vê, as duas coisas acontecem juntos, No mesmo né? momento, né? No Uhum. mesmo momento, o É, prédio trinca, mas depois ele vem abaixo. Mas o prédio trinca, rasga-se a cortina e Jesus morre. É. é. O que que significa isso? Na realidade, ó, anteriormente, Jesus fez o chicote para defender o templo, né? Porque aquele era o lugar da casa do Pai, né? Aquele era um lugar sagrado. A partir do momento em que do sacrifício de Cristo, rasga-se o véu do templo, né? Então, o pai, ele sai daquele lugar. Aquele lugar deixa de ser o lugar sagrado e o mundo inteiro passa a ser o templo de Deus pela graça de Cristo, que veio renovar todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, né? Então, a partir daquele momento, o templo, pela nossa visão católica, pela revelação que nós temos por Cristo, né? A partir daquele momento, aquele templo, edifício, ele deixa de ter um valor de um único lugar de Deus e ele passa, continua tendo o valor histórico, né? Mas aí a nova economia entra em voga, não é isso, Jair? Isso, universal, né? A nova Universal. economia entra, né?
Ali rasga o véu para que a, a, a obra de Jesus não seja específica para alguém ou para aquele lugar. Ela vai abrir para o universo, para todos os seres humanos, né? É nessa hora que o povo de Israel perde as prerrogativas de ser o Isso, povo eleito. Ele de ser o continua povo sendo eleito. eleito por causa dos É, patriarcas, né? E os dons de Deus são irrevogáveis, não dá para, vai continuar sendo o povo sim, eleito, até a conversão deles a Jesus. sim, Porque quando tirar seus pecados, Romanos 11:25, quem vai tirar pecado? É Jesus. é Então, quando eles Jesus. se converterem a Jesus, Jesus vai tirar o pecado do passado dele, e aí eles vão viver essa fé, esse ritual novo, de Sim. forma universal, né? Todos. Uhum. Não, tá Eles, claro. Eu vi aqui, eu perdi esse ponto aqui. Na referência que ele dá aqui nessa passagem do Esplêndido Edifício, na referência 911, onde é Mateus 24, ele sim, fala que a predição da ruína de Jerusalém. Eu vou ler aqui a sim, parte de Mateus, tá? Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra pedra sobre sobre pedra, pedra. tudo será destruído. Indo-se a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isso? E qual será o sinal de tua volta ao fim do mundo? Então, não, eu estava confuso aqui nessa passagem, Sim, o esplêndido edifício como sendo ele, e na realidade sim. seria Jerusalém. Tá claro. E Templo. aí, essa Seus pergunta templos, deles, Jerusalém. o Rogério, essa pergunta deles, eles fazem duas perguntas distintas, mas eles achavam que era a mesma coisa. Aham. E Jesus responde as coisas de maneira diferente. Uma coisa é o final dos tempos, e a outra coisa é a destruição do templo, né? Então, Uhum. essa passagem longa também, ela é mal interpretada, como eles citam aqui, né? Que existem muitos erros, né? E injúrias que os pregadores falam, né? Que são mentirosas. Então, a importância de nós nos atermos à interpretação do magistério, da tradição da igreja, né? Uhum. Porque existem muitas interpretações a respeito da escatologia e do templo e de tudo mais. Jair, pode falar. Vamos repetir essa leitura das duas, três primeiras linhas do 585. Contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há, do verbo haver aqui, o anúncio de um sinal dos tempos finais, no plural, tempos finais, quer dizer, não é Sim, um tempo, vários sim, tempos, certo? Que vão abrir-se com sua própria Páscoa, que é a ressurreição, né? sim. A Páscoa de Jesus. Ela que vai dar essa grandeza, essa luz, que é daí que ele vai subir ao Pai e mandar o Espírito Santo Sim. em Pentecostes. É aí que vai dar toda essa grandeza, E né? a Páscoa é o início do último tempo, Exato. que não vai ter outro, né, Jair? Ou vai ter? Sai do sábado e vai para o domingo, né? Exatamente. Sai do sábado e vai para o domingo. É o último tempo, né? Uhum. Ok. O Eu acho Marcos, que quer tá bom ler? agora, ou ainda não? Se vocês quiserem, a gente pode estar indo até às 17 horas aqui Vocês no que sabem. Brasil. Vocês que Sim, sabem. Tem sim. mais. Então vai. Então, vamos só ler mais esse último parágrafo, aí a gente fecha no 587 e continua depois dele, tá Isso, bom? 585 e 586, certo, Oswaldo? Isso. 586. Nós vamos ler agora o 586, certo? 586, isso. Isso. Longe de de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou,
o Uhum. essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura. Mas ainda identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada divina de Deus entre os homens, que é aquilo que a Vânia estava explicando, né? Os dois, a diferença dos dois templos. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição, a- anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É na hora que ele estava conversando com a samaritana, lembra, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha. Então, ó, na realidade, nós comentamos já esse parágrafo antes, né? Sobre o que ocorreria. Mas há um fato aqui interessante que eu nunca tinha observado, né? Lembra aquela passagem que Jesus pede para Pedro ir pescar um peixe? E nesse peixe ia ter na boca dele duas moedas de ouro, Para pagar o né? imposto. E Uhum. aí ele ia pegar essas duas moedas, ia pagar o imposto de Jesus e o imposto dele, de Pedro. É. Eu não tinha me atentado que Jesus paga a parte de Pedro, mas não tinha 12 moedas lá, né? De todos os discípulos, né? Jesus, ele paga e existe uma associação a este ato de Pedro, né? Ser estabelecido como fundamento da nova igreja, da nova religião, da igreja de Cristo, né? Eu nunca tinha relacionado. Jesus pagou a parte de Pedro diante do templo, que provavelmente era o último ato que eles receberiam oficialmente de Pedro, né? Porque a partir daí o templo ele foi destruído, né? Vamos fazer as nossas considerações sobre tudo Vamos, que nós vamos lá, lemos? vamos lá. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, eu achei, apesar de que nós, em teoria, andamos pouco, achei a nosso estudo de hoje extremamente produtivo. Eu Eu também. acho assim que, nossa, foi há muito tempo eu não me sentia tão Estão, compenetrado e estão dentro do dentro, estão assunto dentro. como estava, como que a gente fez hoje. E eu acho assim, e primeiro eu agradeço de coração todas as contribuições que eu recebi aqui de todos, tá? Porque muitas coisas a gente lê, pesquisa e vê e acaba ainda tendo certas dúvidas. E pelo menos acho que a gente teve essa oportunidade de crescer e ganhar um pouquinho mais de conhecimento aqui. Então, a minha consideração é meu agradecimento pela produtividade que nós tivemos hoje, para mim. Maravilha. Eu corroboro do mesmo sentimento. Deus é bom demais, viu? E a sua participação hoje foi importante, viu, Rogério? Você, né, nos ajudou muito, viu? Uhum. Querida. Marisa, Marisa vai falar, será? eu Ela está creio, tão quietinha. eu creio que sim. Não, mas foi muito do que o Rogério falou também. Eu aproveitei tanto esse estudo hoje, foi tão, como todos são, mas hoje foi uma assim, uma coisa tão à luz mesmo, um clarão de muitas coisas que a gente sabe, mas que, poxa, vamos tirar aquela duvidazinha ali que ainda tinha, é mesmo, faltava aquele complemento. Porque Jesus e a lei, a gente fala, poxa, mas é uma coisa muito é, óbvia, né? Quer dizer, Jesus veio para que a gente cumpra a lei. Mas dentro disso, olha o complexo disso tudo no estudo de hoje. E só para arrematar, assim,
o que veio mesmo me chamando muito a atenção hoje foi dessas passagens, acho que em Gálatas, né, da nova religião, né, da nova, quer dizer, Jesus veio para formar essa nova, nesse novo cumprimento da lei. Para a lei já existia, mas ninguém cumpria. Quer dizer, a lei É, existia, mas as pessoas, ok, está aqui, está escrito nas pedras, está aqui no Pentateuco, está aqui nos livros da Torá, mas não se cumpriam. Quer dizer, é a nova religião, é o novo Adão, né? É a nova vida que ele veio realmente falar. Está aqui, já foi dada. É, preciso eu vir para que vocês cumpram tudo isso. Então, nossa, isso é muito profundo. O Rogério colocou isso muito bem e hoje realmente foi muito bacana. Aplaudo muito o Rogério de ter feito até leituras antes e trazido os rodapés. É muito os bacana. rodapés foi uma luz muito Outra boa, luz, viu, exato. Rogério? Obrigado, viu? Muito legal. Way to go. Continua, viu? Muito bom. E é isso. E a coisa da toda a ligação do Antigo Testamento com o Novo, né? Quer dizer, como já se fala, os profetas já falavam de toda essa vinda de Jesus e do cumprimento das leis, e que isso realmente é uma coisa muito ligada na outra. É toda uma sequência, Sim, é é toda uma uma, sequência. né? Não existe uma coisa que não faz sentido. Tudo faz sentido, desde o começo até o livro, né, do Apocalipse. Então é isso. Foi realmente um clarão. Eu absorvi muita coisa. Que bom. Obrigada. Martin, você teve que acudir a alguma coisa aí, mas deu para para Sim, enriquecer deu alguma para coisa entender, aí? sim. Sim, lógico. Eu fui Vou acudir a deixar minha aqui. mãe ligando aqui. Minha mãe ligou, aí eu já saio correndo Irmãos, quer? para ver o que Deixa que é eu que fazer uma pergunta aconteceu. para ver. Entendi. Mas é que eu, como eu falei no começo lá, né, e reforço, ah, no, no, o nosso relacionamento com Deus é em cima de três pilares: a fé, a esperança e o amor. E o que eu disse há pouco atrás, o amor, a gente ama o que a gente conhece. E realmente é uma graça a gente poder, é uma graça recebida a gente, e já parei para pensar nisso diversas vezes, da gente ter um grupo que fala, discute, que cresce cada semana em alguma coisa nova, né? Que aprende alguma coisa nova. E eu olho hoje, né? Longe de, longe de ter o conhecimento mesmo, mas eu olho quanta coisa eu não tinha a mínima ideia, eu tinha um conhecimento totalmente errado, e graças a, principalmente, a troca de ideias que a gente tem aqui, porque eu poderia catar o catecismo da Igreja Católica e tentar lê-lo simplesmente, né? E eu não ia absorver 5% do que a gente absorve aqui, justamente pela quantidade de troca de ideias e a gente vê aqui dentro coisas que já foram reveladas para nós. Quando você chega a uma conclusão, quando algum conhecimento é sedimentado, você sente dentro de você o Espírito Santo dando o ok, você está andando no caminho certo. A sensação de alívio, a sensação de gratidão vem grande, né? E aqui, hoje, foi sobre a lei, né? E interessante, não é, é mais do que interessante, mostra diretamente a conexão e a desconexão entre o judaísmo e o cristianismo, o que aconteceu, mostra os tempos, mostrou agora no finalzinho, mostra os sinais do final de uma era e o começo da outra, né? E para mim é uma riqueza grande. Eu agradeço ter o grupo para sempre poder participar. Peço desculpa de ter saído Não, correndo que lá, isso, a gente mas fica preocupado que aconteceu alguma coisa muito grave só. né, Mas está tudo bem, Martin, está tudo bem. tá sempre. É isso aí, deixa para lá. Isso Tá faz bom. parte. Então tá bom. Mateus, Vânia, Matheus? Então, eu gostei bastante também da partilha de todos.
E eu lembrei de Nicodemos porque eu assisti o The Chosen e você via no, apesar de ser seguir uma outra, Nicodemos viu o que era verdade nos olhos, né? Só que acredito que o orgulho não fez ele mudar. Mas é muito interessante você ligar o que passou na época, né? Ele não se converteu, né? Viu a verdade e não se converteu. E gostei bastante também da parte do templo, né? Que fala no SIC, e da explicação de vocês, onde passa de uma parte única, né? Foi preciso quebrar o templo ali para um todo, né? Então é muito interessante você pensar dessa forma. Vânia, Só Legal, Vânia. isso. Eu tô com gripe, gente, hoje, então eu tô meio esquisita. Não sei se vocês viram, mas eu gostei bastante. Eu acho que esse preparo que o Rogério fez antes, né, nós fizemos, Sim. e o fato da gente ir na referência bíblica, eu acho que ajuda muito a gente, até mesmo ficar mais claro. Então, é aquilo que alguém falou, a gente não andou muito, mas eu acho que enriqueceu muito. Então, obrigada, é isso. Maravilha. Jair? podemos considerar, Oswaldo, que nesse trecho que foi estudado, a contribuição dos evangelhos, contribuição de Paulo, para a gente entender o que o catecismo estava dizendo. Esse foi o trabalho que o Rogério nos ajudou aí, certo? Agora, eu vou fazer uma citação ela, quando a gente fala de lei, fala da salvação de Israel. Eles vão ser salvos, vão ser salvos. Como a igreja vai ser salva? A igreja vai ser salva. Não pelos méritos dela, pelos méritos de Jesus. Mas eu pergunto assim, é uma pergunta boa. Qual é a base deles para depois de acreditar em Jesus? São os profetas. Que eles têm os profetas. Você vê lá o Jeremias, Isaías, falando do desenho que vai ser Jesus. Então, na hora H, quando bater a hora deles, chegar a hora deles, eles vão lembrar tudo que os profetas falaram. Essa é uma âncora boa para eles, né? Eles vão converter sabendo, porque o profeta já tinha falado para eles. Amém. Amém. É, Maravilha. Oi? só quero fazer uma observação, porque o Mateus falou, Nicodemos não se converteu, não é explícito que ele não se converteu, mas assim, insinua que ele se converteu, tá, Mateus? Porque ele defende Jesus quando Jesus foi julgado, depois no sepultamento de Jesus, ele leva coisas lá para o enterro dele. Então, assim, não tem assim clareza, ele se converteu e seguiu, mas ele se expôs publicamente quando ele, Sim. no enterro, tudo que ele leva, então, ele aceitava a pessoa de Jesus, né? Então, É mais que isso, Vânia. Ele não tem indicação na Bíblia que ele se converteu. tá. Mas a tradição católica. E Uhum. aí eu queria lembrar, o Chose não é católico, ele é Eu mais sei, adventista. Então, Uhum. muitas coisas que a igreja afirma, os adventistas negam, Tá, né? Então, pela tradição da igreja, Nicodemos tornou-se discípulo, ele tá, foi expulso do sinédrio, tá. ele sofreu perseguição e morreu como fiel a Cristo. E há um item que isso tanto é verdade que a Igreja Ortodoxa ela Uhum. celebra dia 2 de agosto como dia de São Nicodemos. Olha que legal, Matheus. Então, não está na Bíblia, mas está na palavra de Deus oral. Tá. Ok? Que é a Uhum. tradição da igreja. Então, Uhum. nós somos católicos e graças a Deus nós temos a tradição escrita e a tradição oral. Isso é mais assim para a gente ter
o verdadeiro sentido e não ficar perdido ao léu das coisas. Então, eu assisto Chosen também, eu acho muito bonito aquilo, mas a gente tem que entender que nem tudo aquilo é doutrina católica, Uhum. ok? Então, isso é mais para a gente ficar com o pezinho firme na Igreja de Cristo, certo, gente? Mas, Jair. viu, Oswaldo, mas eu vejo, viu? Agora é uma opinião muito Aqui na verdinha? particular. Não, não vou Que pegar. aquilo que a Sagrada Escritura relata já dá um excelente indício. Ele Sim, sim, deixa a vida dele e vai até Jesus. Quantos não ouviram e não foi? sim, sim, Não, sim. ele vai lá, ele Exato, sai da vida dele, daquele padrão de vida que ele tinha, e se desloca até Jesus. exato. Então, É que, é que, na esse. realidade, esse episódio que o Mateus está falando, ele mostra que Jesus, pelo orgulho, ele fica, Hum. né, Só com os limão? judeus e ele acaba não seguindo Jesus. Isso não foi o que aconteceu. Uhum. Beleza? Oswaldo, orgulho misturado com medo. Ele não podia se expor muito. Mas ele morreu mártire. Não, Ele não, está não, naquele, dentro, não, ele está Oswaldo, dentro do livro dos mártires da igreja. Oswaldo, no pedaço que o Mateus citou. Só. Sim, sim, ok. Aquele pacotinho, aquele pedacinho ali. Maravilha. Depois vai acontecer. Amém? Amém. Amém, gente? Vamos agradecer a Deus pela bondade dele, né? De se dignar a vir nos instruir de uma maneira tão maravilhosa em cada um dos nossos irmãos, porque nós não temos todos os dons, mas juntos o Senhor derrama os seus dons de uma maneira maravilhosa e muito acima do que simplesmente o nosso mundinho, as nossas ideias e a nossa percepção. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta realização deste encontro no dia de hoje. Damos graças pela vossa luz, por todos os teus ensinamentos. Damos graças pela tua igreja, Senhor, pela teu santo magistério, que mantém os ensinamentos dos apóstolos. Damos graças, Senhor, pela tradição que nos dá luzes que vão além das interpretações da palavra escrita, Senhor, mas nos dão a firmeza e a certeza de que estamos na tua igreja, ó Senhor Jesus, pois as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, e é nela que queremos estar. Hum. Estamos na barca do teu apóstolo Pedro, Senhor, e queremos estar sempre firmes. Pedimos para que nesta quaresma o nosso coração, a nossa humildade, ela se realize de uma maneira plena, para que possamos viver, Senhor, as colunas desta quaresma, as três colunas da oração, do jejum e da esmola, Senhor, na nossa relação com Deus, com nós mesmos e com os outros, Senhor. Pedimos para que o Senhor planifique isso em nós e nós vamos fazer o possível para seguirmos os teus passos, que deixa toda a vida humana ressignificada de maneira maravilhosa, Senhor. Ajudai-nos nesse caminhar tão difícil em direção ao Pai, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado Santificado seja o seja o vosso vosso nome, nome. venha a nós o Venha a vosso nós o reino, vosso reino, seja feita a vossa a vossa vontade, vontade, assim na terra na como terra como. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós pedimos a tua graça sobre a mãe do Martin, Senhor. Não sabemos o que está ocorrendo, mas nós sabemos que a tua providência é plena em nossa vida, Senhor. E sabemos que quando nós cuidamos das tuas coisas, tu estás cuidando das nossas coisas, Senhor. Porque os teus anjos que te servem, Senhor amado, obedecem às tuas ordens, e o teu Espírito Santo ilumina as nossas vidas, ilumina a mãe do Mate, e cremos na tua providência sobre ela também, Senhor. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, Pai, do do Filho, Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém.